É motivo realmente de muita alegria, né? A conclusão dessas turmas. Não é apenas conhecimento, digamos assim, não é apenas uma conclusão, mas a revelação do Senhor para as suas vidas. Vocês que concluíram esses módulos, é mais conhecimento do Senhor. E quanto mais conhecimento, mais vocês vão poder exalar do Evangelho para as pessoas. Porque à medida que a gente vai se enchendo da palavra, à medida que a gente vai se enchendo de conhecimento, certamente terá oportunidade de você pôr em prática tudo aquilo que você viu na escola. E o conselho é: se aprofundem ainda mais naquilo que foi explanado, naquilo que foi ensinado aqui. Se aprofundem ainda mais. Ainda mais. Não se contentem só com águas ali no tornozelo, joelhos, cinturas, mas vão a nado, onde não é possível mais colocar ali o pé no chão. Então se aprofundem mais e mais. Amém? Então aqui dando um correr aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre um Deus de provisão. Então aquilo que eu falei lá no início, que o Senhor falou conosco no ano passado, naquela quarta profética, falou também novamente esse ano com a nossa pastora Lene, sobre o que fazer quando a provisão chegar. Como é que você vai se comportar quando ela chegar? E ela chegará. Então o Senhor já falou ao teu coração. Então se você já se esqueceu dessa palavra, dá uma corridinha lá no YouTube e confere lá essa palavra que foi ministrada pela nossa pastora Lene, acerca desse tema tão precioso também, de como é que você vai se comportar quando os recursos, quando a provisão chegar. E na quarta profética fomos ministrados pelo nosso pastor Wagner Vilela, da Igreja da Árvore, sobre provisão, sobre a provisão do Senhor sendo derramada nessa igreja para esse ano de 2023. Então foi uma palavra profética, uma quarta profética, acerca da provisão do Senhor para a nossa igreja. E de fato sim, Deus, Ele é um Deus de provisão, é um dos seus nomes, o Jeová Jireh, Deus provedor, um Deus que provê, um Deus de provisão. E ao longo, estamos fazendo aí, na verdade, um plano cronológico de leitura. Quem está em dia aí? Quem é que está em dia nesse plano aí? Eu estou em dia. Quem é que está em dia? Vamos lá, gente, vamos correr, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos nos motivar aí, vamos nos encorajar, para que nós, até esse final desse ano, no dia 31, a gente esteja aí concluindo a Bíblia em ordem cronológica. Então, lendo a Bíblia nesse formato, nessa ordem cronológica que os fatos aconteceram, eu me deparei com alguns momentos onde o Senhor se revela ao seu povo com provisão, como um Deus provedor. E saltou aos meus olhos ali essa palavra acerca de um Deus de provisão, de um Deus provedor. Ali onde podemos observar ali com Abraão, com Moisés, com José, com Elias e tantos outros. Então, lendo a palavra do Senhor, algo me chamou a atenção sobre um Deus de provisão. Então a provisão de Deus ao longo da história, ela está claramente registrada nas Escrituras. Um estudo bíblico sobre a provisão de Deus, ela revela como o Senhor age em diferentes aspectos no cumprimento do seu propósito. Então, de fato, a provisão do Senhor, ela está de uma forma muito, muito clara, registrada nas Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse. Então, a provisão de Deus, ela é vista desde a solução para o problema do pecado, até o relacionamento pessoal entre o Senhor e o seu povo escolhido. E nesse último sentido, são vários os exemplos bíblicos que mostram o Deus da provisão amparando o seu povo em tempos difíceis. De fato, são vários os exemplos que mostram ali esse Deus provedor, esse Deus de provisão amparando ali o seu povo
em tempos difíceis. Eu não sei qual o tempo da sua vida, eu não sei qual a estação que você está vivendo hoje, mas certamente creia que o Senhor trouxe você até aqui esse lugar, nessa noite, para dizer que Ele é provisão na tua vida. Eu não sei qual é a estação, eu não sei quem está passando por dificuldade aqui, mas creia que o Senhor, no momento certo, vai prover na tua vida. E essa fase vai passar. Essa situação talvez adversa, situação um pouco, digamos, complicada, circunstância difícil, mas o Senhor vai ser provisão no momento certo na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Então, após a queda do homem, o mundo ele se tornou caótico, de fato. Caiu. Algo que estava perfeito, belo, algo pleno. Após a queda do homem, a coisa se tornou caótica, o mundo ficou caótico. O pecado tornou tudo aquilo que era perfeito em algo completamente desordenado. Ficou bagunçado, a coisa ficou difícil, a coisa ficou depravada, a coisa ficou caída após a queda do homem, após o pecado. Mas isso não apanhou o Criador de surpresa. Ainda na eternidade, o Deus da provisão, Ele providenciou uma solução para o problema do pecado. O Senhor enviou Jesus. Um Deus de provisão. O problema é o pecado. Mas que problema é esse diante da grandeza de Jesus? Então, mesmo diante dessa queda do homem, mesmo diante da inserção do pecado no mundo, isso não apanhou o Criador de surpresa. Ele enviou Jesus Cristo. Enviou Jesus Cristo para solucionar esse problema que antes fazia separação do homem com Deus, mas agora através de Jesus Cristo, essa é a solução, essa é a provisão perfeita. Jesus Cristo, o Senhor, que nos liga, nos reconecta diretamente com o Pai. Então a provisão do Senhor para o pecado se chama Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a provisão de Deus no plano de redenção. Ele diz que antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo caído para que fosse redimido de seus pecados e desfrutasse de plena união com o Redentor, vivendo diante dele uma vida santa e irrepreensível. Se encontra em Efésios. Cristo é a maior expressão da provisão de Deus em favor do seu povo. De fato, Cristo ele é a maior expressão da provisão do Senhor em favor do seu povo, um povo caído, um povo, de fato, nós não merecíamos, mas o Senhor ele proveu Jesus Cristo para que o pecado não fosse mais problema na nossa ligação com o Pai. Então Jesus Cristo é a maior expressão da provisão de Deus, a provisão perfeita do Pai para o problema chamado pecado. Contudo, o pecado ainda não foi aniquilado desse mundo, é verdade. O pecado não foi aniquilado desse mundo. É verdade que os redimidos já foram libertos da culpa e do poder do pecado. Mas durante suas vidas terrenas, os crentes ainda estão sujeitos ao pecado e são afligidos por problemas que derivam da desobediência e rebelião do homem e das suas ações malignas. Sim, durante a nossa vida aqui na Terra, nós não estamos em uma bolha, onde não somos afligidos, não somos alcançados por pecados, por situações difíceis, circunstâncias adversas, enfermidades. Não estamos dentro de uma bolha imune a essas situações. Somos, sim, afligidos, somos tocados por problemas, muitas vezes derivam de desobediência, da rebelião do homem e das suas ações malignas. Embora muitas pessoas preguem que o povo de Deus pode ter tudo o que desejar e determinar, a verdade bíblica é completamente diferente, como nós podemos ler em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas interpretam essa palavra equivocadamente, onde eu posso ter todas as coisas. Mas a verdade é que eu posso passar por todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Eu posso passar por escassez ou por abundância, porque Cristo é a minha força. Então essa é a interpretação correta desse versículo. Eu não posso ter todas as coisas, porque Ele me fortalece.
eu posso passar por todas as situações, porque Cristo é a minha força, Cristo me fortalece. Então essa situação que talvez você esteja passando, você vai conseguir chegar do outro lado, porque Cristo é a tua força, Cristo te fortalece, Cristo é a tua força. Então você vai conseguir atravessar esse vale, você vai conseguir chegar do outro lado, porque Cristo te fortalece. E essa é uma carta muito interessante de Paulo também. No momento que ele escreve essa carta, a gente pode observar um contraste, onde ele fala de alegria, fala de força, fala de ânimo, fala ali de coragem. Estamos firmes, estamos aqui para o que deve é. Mas Paulo, quando escrevia essas palavras, Paulo estava preso e pesava sobre ele uma sentença de morte. Então a gente pode observar um contraste, um ambiente hostil, um ambiente onde já cheirava a morte, e Paulo declara estar feliz. Paulo declara estar contente, porque ele pode todas as coisas. Ele podia passar por aquela situação, porque Cristo o fortalecia. Então eu não sei como se encontra a tua vida hoje, mas uma certeza eu tenho: Cristo te fortalece. Cristo te fortalece, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Então nessa palavra, vemos que Deus, Ele não nos garante bens, propriedades nessa terra, mas Ele nos ensina que podemos suportar tempos difíceis, confiando na provisão de Deus. Essa é a grande verdade. Tá docinha. Então essa é a garantia do Senhor, que independente de circunstâncias que você venha a atravessar, você venha a passar, Cristo vai contigo. Cristo é a sua força, confia nele, que você conseguirá atravessar essa fase, esse vale. Então passar por crises, passar por dificuldades, são coisas que não são coisas que somente nós, cristãos desse século, passamos. Grandes homens de Deus ao longo da história passaram também por momentos difíceis, momentos terríveis. Na própria Bíblia, nós podemos encontrar vários exemplos da provisão de Deus ao longo da história. Então, quando eu falei lá no início, nesse plano cronológico que estamos lendo, quando eu me deparo ali no episódio ali de Abraão, no sacrifício ali, quando eu comecei a ler aquele trecho, é interessante que a gente já conhece a história, lemos várias vezes, mas quando a gente lê novamente, é sempre diferente. Então eu lembro que naquela manhã, quando eu estava lendo esse trecho, meus olhos se encheram de água, né? Eu comecei a chorar ali, e vendo a provisão do Senhor, né? Naquele momento ali que Abraão sobe com Isaac para sacrificá-lo, e aí ao pé do monte ele fala aí aos seus servos que iremos adorar e retornaremos. Ele não sabia como, mas a gente vai voltar. Eu não sei como, mas a gente vai voltar, porque ele sabia que o Senhor era provisão. Ele não sabia como aconteceria da forma que ia acontecer, ele não sabia como ia acontecer, mas ele já cria em seu coração que o Senhor é a minha provisão. Porque ainda que seja, de fato eu sacrifico ali, mas Deus, Ele é provisão de vida. Ele pode tornar a vida ali, o meu filho, eu vou voltar com o meu filho. Mas a gente sabe o decorrer da história como foi. O Senhor, Ele proveu ali o cordeiro, que já apontava para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, a provisão perfeita, cabal, de uma vez por todas, já apontava ali para Jesus. Então a gente sabe como é a história de José também, que José, a história de José é interessante, que ele foi usado para ser a provisão ali daquele povo. Ele foi usado, porque a gente sabe dos 7 anos de fartura, os 7 anos ali de fome, de escassez. Então o Senhor levanta um homem, o Senhor levanta uma pessoa ali para se auxiliar ali na provisão daquele país, daquele povo, onde o Senhor usa José ali. A gente conhece a história, não vou entrar em detalhes, onde José passa por toda aquela dificuldade para lá na frente o propósito dele aparecer.
ser exposto ali qual era o motivo daquela caminhada ali de José. Então José ali foi provisão no seu tempo ali para o seu povo. No livro de Êxodo, a gente tem esse exemplo de como Deus cuidou do povo de Israel durante 40 anos, em pleno deserto. Também na história do profeta Elias, aprendemos muito sobre o cuidado providencial de Deus para com os seus. E é claro que não devemos esperar que Deus ele envie maná do céu como fez com o povo de Israel. Ainda que se ele quiser fazer, ele faz. Mas não devemos ficar esperando que caia maná do céu ali, como Deus fez em Israel. Nem mesmo corvos ou anjos para alimentar ali, como aconteceu com Elias. Isso, no entanto, não significa que duvidamos do poder de Deus e da provisão, ou que ele tenha mudado. De fato, Deus não muda. Mas o que eu quero dizer é que você não deve esperar a coisa acontecer, se esperar sentadinho, tipo, Deus vai mandar, então eu vou ficar aqui esperando porque vai acontecer. Uma hora ou outra vai cair aqui a provisão. É como eu sempre falo, né, que a gente é um povo que tem pressa, povo que o Tiago sempre fala, que o povo ora de olho fechado com a mão aberta, e quando abre o olho quer que já tem a provisão na mão. Não é assim, via de regra, que funciona, não é assim que a coisa funciona. Então, Deus é imutável, de fato, mas ele não é estático. Ele se move, ele age de maneira diferente. Então a maneira que ele agiu com o povo de Israel, onde ele caía maná do céu, brotava água da rocha, a provisão do Senhor em todos os sentidos, em todos os aspectos ali, a gente via a provisão do Senhor. Então Deus agiu daquela forma para uma circunstância, para aquele momento, para aquela época, para aquela ocasião, naquele momento. Não quer dizer que ele vai fazer da mesma forma hoje. Não quer dizer que quando você sair ali por aquela porta, vai começar a cair maná do céu. Se ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus, ele é soberano, ele pode todas as coisas. Há impossível para Deus, como o Carlos perguntou no começo? Há impossível para o Senhor? Inclusive esse é o problema também, não é impossível para ele não. Não é impossível. Não é impossível. Então Deus ele não muda. Como eu falei, se a gente sair dali, não vai cair maná do céu, ainda que se ele quiser fazer, ele faz. Mas ele age de maneiras diferentes para cada um. Da maneira que ele age para mim, na maneira que ele age na minha vida, ele age diferente na sua. Ele pode agir igual, mas ele age de uma forma diferente para cada pessoa. Deus ele não é estático. É importantíssimo entender esse princípio. Isso porque às vezes é muito comum, né, a gente ver pessoas esperando ali talvez um grande evento sobrenatural como sinal ali de provisão de Deus. Tipo, Senhor, tá passando por essa dificuldade, como tu sabe, Pai, se o Senhor vai prover na minha vida que, sei lá, cai ali uma maleta cheia de dinheiro, que quando eu atualizar aqui o saldo da minha conta bancária, os números apareçam ali. Talvez a gente fique esperando uma coisa desse tipo, uma coisa sobrenatural, como sinal ali de uma provisão de Deus. Mas talvez essas mesmas pessoas elas deixam de perceber que a manifestação da providência divina em coisas que elas julgam ser pequenas, simples e comuns. E via de regra é assim que Deus faz. É nas coisas comuns, é nas coisas simples, é na simplicidade. A gente fica às vezes esperando algo sobrenatural, algo grande, algo que já aconteça assim de uma hora para outra, de repente assim já aconteceu. Mas geralmente Deus ele age nas coisas simples. Deus é simples. Coisas comuns, coisas simples, e a gente fica esperando algo sobrenatural acontecer. Ainda que ele queira fazer, ele faz. Isso não é duvidar da capacidade e do poder de Deus, mas é que a gente às vezes fica esperando, sei lá, algo sobrenatural mesmo acontecer, e Deus ele age na simplicidade. E geralmente Deus ele conta conosco. Nós temos um papel, até na provisão dele. A gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente. Como o pastor Paulo sempre fala, né, que Deus ajuda quem ajuda ele a ajudar. Então Deus está ali
prontinho ali, preparado para derramar a provisão ali, para derramar a bênção, mas você não ajuda. Mas a gente não ajuda. E a gente vai ver como a gente se encaixa nesse plano aí de provisão, como nós nos encaixamos aí, para que essas janelas elas sejam abertas nas nossas vidas. Apesar de o mundo buscar a qualquer custo uma condição de estabilidade, a verdade é que sempre haverá crise, sempre haverá tempos difíceis, isso é inevitável. Se alguém te falou que aceita Jesus que vai acabar os problemas, vai acabar a crise, vai acabar doença, vai acabar as coisas ruins, vai acabar aí, você foi enganado. Você foi enganado. Já dizia lá a palavra, como eu falei atrás: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tempos difíceis virão, iremos passar dificuldades, adversidades, mas iremos passar de pé. E quando chegar do outro lado, declararemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa vai ser a tua palavra quando você chegar do outro lado. Que até aqui o Senhor tem te ajudado. O desejo pelo prazer, ele domina as ações do homem, afastando cada vez mais do princípio da palavra de Deus. Isso é uma grande verdade, né? Prazer, as coisas materiais, isso acaba dominando o homem, isso acaba afastando o homem dos princípios da palavra do Senhor. E a nossa sociedade, ela se encontra em uma grande depravação, isso cada vez mais acentuado, né? É onde o homem ali se acha o centro do mundo. E como resultado disso, cada vez mais a humanidade ignora os mandamentos do Senhor. É o egocentrismo, onde eu sou, né? Eu estou no centro e como se o Senhor estivesse à minha volta. Isso é uma grande mentira, né? É o Senhor que é o centro. O Senhor que é o centro, mas o que a gente vê na humanidade é isso, é uma depravação cada vez mais acentuada. O homem ali se encontra no centro, acha que está no centro das coisas e as coisas giram em torno dele e acaba ali ignorando os mandamentos do Senhor. Algumas pessoas ainda esperam uma melhora nesse mundo, mas o que a gente vê é uma grande piora. O que nós percebemos é uma piora acentuada a cada dia que se passa. Na verdade, a própria palavra de Deus, ela não nos anima nesse sentido. Ela nos alerta, né, para a verdade de que as coisas ficarão cada vez piores nessa terra. Você pode ver aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu vou ler para a gente ir ganhando tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E na sequência ele descreve em detalhes a realidade da sociedade humana depravada, né? Ele diz em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, certamente, estamos vivendo dias assim. Estamos vivendo, de fato, dias difíceis. Dias difíceis. E o sermão escatológico de Jesus, ele também fala sobre isso. Mas nesse mesmo sermão, Jesus também destaca que os crentes podem confiar na provisão de Deus em tempos de tribulação. Então, um sermão ali onde Jesus fala escatologicamente, um sermão escatológico de Jesus, a gente vê lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21.
Mas nesse mesmo sermão, onde Jesus fala sobre isso, ele também destaca que os crentes podem confiar na provisão de Deus nos tempos de tribulação. Sim, virão tempos difíceis. Ei, mas você, confie no Senhor. Confie no Senhor nos tempos de tribulação. Confie nele, porque Ele declara em sua palavra. Ele declara, então creia nessa verdade. Creia naquilo que Jesus Cristo falou. A Bíblia ela não nos deixa dúvida acerca da provisão de Deus em favor daqueles que são seus. Na verdade, um dos nomes de Deus aponta justamente para essa realidade de que Ele é o Deus provedor, ou seja, Ele é o Jeová Jireh. Deus, o Jeová Jireh, um Deus provedor. O próprio Jesus, ele fala sobre a provisão de Deus para o seu povo, onde ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, há um princípio atrelado a essa promessa de provisão. Ou seja, há uma condição. A palavra que ela declara, mas, ou seja, primeiro a gente tem que buscar o reino. Buscai o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A provisão do Senhor será acrescentada. O que muitas vezes é ignorado por nós, a gente vai chamar aqui, digamos, de princípios da cooperação na provisão. Os princípios da cooperação na provisão de Deus. Ou seja, há provisão de Deus sim para as nossas vidas, mas como eu coopero com isso? Como eu ajudo isso a acontecer? Como eu posso cooperar, né, na provisão do Senhor? Então a gente vai denominar assim de princípios da cooperação na provisão. Isso equivale a dizer, nas palavras do apóstolo Paulo, que somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus. Então, na maioria das vezes, Deus irá providenciar o milagre só após você manifestar ou providenciar o que Ele lhe pede. Seja lá o que for. Seja se Deus te pede fé, seja se Deus está te pedindo obediência, seja se Deus está pedindo recursos, seja lá o que for. Lembro da palavra do pastor Alexandre Neri. Ele disse que o milagre vai chegar, mas você tem que preparar o ambiente. É preciso preparar o ambiente para que o milagre chegue. Para que a provisão do Senhor chegue, você precisa preparar algo que Ele está te pedindo. E às vezes a gente sabe. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente fica ali, protelando ali. Depois eu faço. E a bênção está pronta, o milagre está pronto, a provisão está pronta para ser derramada. Mas aquilo que o Senhor pediu, você não faz. Talvez seja fé, como eu citei, uma obediência, talvez seja até recursos. Mas Senhor, eu estou precisando de recursos, e o Senhor está me pedindo recursos? Sim. Porque Ele faz como Ele quer. Aí entra o seu recurso e entra a sua fé. É preciso preparar o ambiente. É preciso preparar o ambiente para que o milagre venha, para que a promessa, para que a provisão do Senhor venha, seja derramada de carrada. Ela venha sobre a sua vida, mas é necessário você preparar esse ambiente. É necessário. Eu olho para a nossa igreja também como Deus está preparando, Deus está nos instruindo a que nós venhamos preparar o ambiente para que as pessoas venham adorar o Senhor. E eu creio muito nessa palavra, eu creio muito naquilo que foi profetizado na nossa igreja, de que as pessoas virão de todos os lugares aqui para adorar o Senhor. Não vão precisar de um endereço bacana, não vão precisar de um endereço na rodovia, não vão precisar de um endereço numa avenida fulano de tal. As pessoas virão nesse lugar. As pessoas subirão aqui nesse lugar e adorarão o Senhor aqui. Elas virão de outros lugares, virão de cidades diferentes, mas elas virão adorar o Senhor aqui. E as pessoas vão passar lá embaixo, e o que é que está acontecendo ali em cima, eu não sei. Elas virão. E não sei se você percebeu, o Senhor já está preparando o ambiente. Quando fala-se de unidade, o que nós temos tratado nas nossas células, a unidade ela atrai. A unidade atrai as pessoas. E talvez não, com certeza, Deus está tratando isso no nosso coração.
sobre sermos um, sobre a unidade, sobre suportarmos uns aos outros, sobre de cuidarmos uns dos outros. E quando essa unidade ela foi evidenciada, isso foi estabelecido, naturalmente as pessoas vão começar a chegar aqui a esse lugar. E Deus está te preparando para que quando elas chegarem, você vai acolher bem essas pessoas. Você vai cuidar dessas pessoas. Então aí, ó, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja que Deus ele está falando. Deus está tratando coisas no nosso coração, para que quando eles chegarem e vão chegar, nós saberemos como cuidá-los, como recebê-los. Então não é que o Senhor sempre tem agido dessa forma, né? Tipo, prepara aí que eu vou mandar. Não é que Ele sempre age dessa forma. Como eu falei, Deus ele não é estático. Deus está se movendo, fazendo de formas diferentes. Deus ele não é estático. Eu também não estou querendo limitar o Senhor aqui, que Ele só faz dessa forma. Eu tenho que preparar primeiro para o Senhor fazer. Não, se Ele quiser Ele faz, Ele passa à minha frente, Ele espera eu fazer. Deus é Deus. Ele faz como quer. Ele é o soberano. Mas a gente consegue, digamos assim, enxergar esse padrão em muitas passagens na Bíblia, onde é necessário prepararmos algo. É necessário prepararmos o ambiente, é necessário ali prepararmos ali para que o Senhor ele faça um milagre, Ele venha com a provisão. Deus determinou e estabeleceu fé como alicerce do relacionamento entre Ele e o seu povo. Mas não me refiro de uma fé ali natural, uma fé positivista em si mesma, ou uma fé materialista, né? O que vemos por aí hoje em dia, né? Eu falo da fé verdadeira, né? A fé que o escritor de Hebreus... Cadê Hugo? O escritor de Hebreus... O escritor de Hebreus ele se refere no capítulo 11, versículo 6, sem a qual é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse tipo de fé está vinculado à atitude. Fé que não é de boca, sabe? Não é de muitas palavras, mas uma fé ali de atitude, uma fé de ação, que revela total confiança ali e submissão. Submissão em Deus e em suas palavras e em suas promessas. É aquela fé que se Deus pede, o cara vai lá e faz. Deus pede, prepara isso, faz aquilo, deixa esse ambiente pronto, o cara vai lá e faz. Não é aquela fé de o Senhor pediu, eu vou fazer. Vai fazer quando? Não é uma fé de boca, é uma fé de ação. É uma fé que o Senhor fala, determina e a gente vai lá e faz. Quando o agricultor vai estar ali na sua plantação, ele não tem uma nuvem no céu, não sabe nem quando vai chover. Mas se ele não preparar a terra, se ele não semear ali, o que é que vai acontecer? Ele não vai colher nada, não vai chegar nada. Então há um tempo de nós prepararmos o ambiente. Há um tempo de nós deixarmos o ambiente preparado para que o Senhor venha. Então quando o Senhor Ele determinar, o Senhor Ele te direcionar a você preparar esse ambiente, prepara, porque certamente vai chover. No tempo certo vai chover. No tempo certo o milagre vai chegar. No tempo certo a provisão do Senhor vai chegar. Então creia, obedeça ao Senhor. Uma fé verdadeira, uma fé de atitude, uma fé de ação. E essa fé verdadeira, ela nos tira da inércia, ela nos tira da acomodação e ela nos faz cooperar de alguma forma. De alguma forma, Senhor, eu estou precisando, Tu sabe, Senhor, da minha situação, Tu sabe da minha condição, mas eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor determinar aí, eu estou aqui disposto a fazer. Eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor determinar aí. Tu sabe da minha condição, Tu sabe do que eu estou precisando, mas aquilo que o Senhor determinar, eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor vai lá e direciona. Às vezes é algo difícil, é algo talvez que mexa com a tua reputação, é algo que mexa contigo e às vezes você recua e você perde a bênção. Perde a bênção. Então é necessário obediência, é necessário fé, compromisso, obediência, confiança, perseverança, sensibilidade, entrega, santidade.
Isso faz parte do pacote do que podemos chamar assim de uma fé verdadeira, de uma fé que age, né? Essa é a fé que agrada a Deus, né? A fé e faz Deus ele mover ali a sua mão poderosa. O livro de Tiago ele nos fala sobre essa fé. Veremos aqui em Tiago. Tiago 2. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso foi lhe atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que alguma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé. Sem obras, ela é morta. A fé sem as obras, ela é morta. Isso fica evidente em várias passagens da Bíblia, da qual vamos ver agora. Vou correr aqui para a gente ver algumas passagens da Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 17, diz o seguinte, versículo 7. 1 Reis 17, versículo 7. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela a chamou e lhe disse, por favor, traga-me. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim, depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha na panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela
e a sua casa durante muitos dias. Aleluia, aleluia. Eu não preciso nem explicar a palavra. A viúva estava passando por escassez, não tinha nada. Aquilo que ela tinha, ela ia preparar ali para o seu filho, ia fazer a sua última refeição e aguardar a morte. Ela não tinha mais recursos, não tinha mais provisão. Mas o profeta, quando já ali enviado por Deus, já preparado pelo Senhor, ele chega até aquela viúva e pede, faz esse pedido a ela. É como se Deus estivesse dizendo para ela, tipo, ó, não vai faltar azeite aí, não vai faltar farinha. Agora, faz o que eu peço primeiro. Mas Senhor, eu estou precisando de comida e tu me pede comida. Senhor, eu estou precisando de um recurso, eu estou precisando aqui de um recurso financeiro. E o Senhor, aquilo que eu tenho, o Senhor pede. A viúva, aquilo que ela tinha, ela fez. E o resultado a gente vê na palavra. Não faltou azeite, não faltou farinha, até que o Senhor fez chover sobre a terra. Não faltou. Se a gente olha esse versículo 9 e o versículo 12 de uma forma isolada, a gente com certeza vai julgar, a gente iria julgar a intenção e a motivação de Deus e do profeta. Certamente a gente iria julgá-los injustos, insensíveis para com aquela viúva pobre. Que a última refeição que ela tinha, não, faça para mim. A gente poderia, se olharmos isoladamente esses versículos, julgarmos dessa forma. Poxa, mas estão sendo injustos com ela. Estão sendo insensível com ela. Para com aquela viúva pobre. Mas se por um lado, sua fé, obediência, confiança estavam sendo provados, por outro, um milagre já estava prontinho para ser entregue para ela. A sua fé, sua obediência ali estava sendo provada, mas já tinha um milagre, ó, prontinho. Prontinho para ser derramado sobre ela. Eu tenho certeza que isso também é sobre a minha, sobre a sua vida. Tem um milagre prontinho, tem uma provisão prontinha, prestes a ser derramada sobre a tua vida. Agora a pergunta é, o que é que falta? Uma pergunta para você refletir quando você chegar em casa hoje, durante essa semana. Tipo, Senhor, o que falta, Senhor? O que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Talvez esse milagre esteja pronto, talvez essa provisão esteja prontinha, mas talvez esteja faltando alguma coisa nossa. Não sei se fé, se obediência, não sei. Fica para você refletir com o Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, diz o seguinte: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva, ela não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias, atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Havia uma provisão também para ela. Havia uma provisão pronta para aquela viúva. Mas o que é que ela precisava prover? Obediência. O Senhor deu uma direção para ela e ela obedeceu.
ela tinha uma dívida, havia uma dívida, os seus filhos seriam ali levados como escravos, e ela não tinha como pagar. E a sua provisão já estava pronta, mas a sua cooperação, os princípios de cooperação na provisão, era a obediência no caso dela. Ela precisava obedecer, e ela obedeceu, e foi como foi, aconteceu. Segunda Crônicas, Segunda Crônicas 20, já estou caminhando para o final. Eu creio que não tem ninguém apressado não, né? Segunda Crônicas 20. Versículo 16. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não precisarão lutar. Isso mesmo, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, ó povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte de Seir que vieram contra Josafá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Enquanto eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Provisão do Senhor. E a provisão de Josafá? Obediência. O que é que Josafá precisava fazer? Obediência. Obedecer ao Senhor, aquilo que foi determinado pelo Senhor. E grande foi a vitória. Grande foi a vitória. Então, diante dessa iminente, aparente derrota, tudo que Josafá e o povo precisavam fazer era descer para a batalha e ficar parado, segundo a ordem do Senhor. Então, às vezes o Senhor vai te pedir isso: fique parado, espere. É como uma ministração que eu ministrei alguns meses atrás, sobre enquanto o Senhor não te mandar fazer nada, fica parado. Que é assim como os anjos ficam lá diante da face do Senhor. Ah, Miguel, o que é que tu faz lá diante da face do Senhor? Eu fico parado olhando para Ele. Mas o que é que tu faz lá? Eu fico parado olhando para Ele. Sim, mas além de ficar parado, o que é que tu fica fazendo lá? Eu fico parado. Agora, quando Ele me dá uma ordem, partiu. Então, muitas vezes o Senhor vai agir dessa forma: fica esperando, fica parado, calma aí. Como foi aqui com o povo do reinado aqui de Josafá. Fica parado que a peleja é minha. Vocês só vão ver lá um monte de cadáver, porque eles vão se destruir, vocês vão ficar só parados. Só me adorem, só deem graças. Só me adorem, porque essa peleja é minha. Assim diz o Senhor também para a sua vida. Essa peleja que você está passando é minha. Essa luta é minha. Apenas me dê graça, me adore, porque essa peleja é minha.
O ministério de Elias foi altamente estressante, a chapa era quente. Diante de um confronto com diversos adversários ali, de um povo que não se decidia se vinha ou se ia, se adorava a Deus ou aos demônios. Aí naquele momento final ali, hora de decisão ali, será que o Senhor iria responder e mostrar ao povo que existe um Deus zeloso? Ali Elias com os profetas de Baal. A gente sabe, a gente conhece a história também. Naquele exato momento o que mais o profeta precisava, né? Aquilo que foi solicitado ali pelo profeta, quando o profeta preparou tudo ali, a gente sabe como Deus agiu ali, naquele ambiente. Aqueles profetas de Baal ali foram todos envergonhados e Deus ali foi provisão também ali. A gente sabe, você conhece a história. Livro de Atos também, uma ordem de Jesus, né? Uma ordem de Jesus, uma condição, uma promessa, né? Lá em Atos. Essa eu vou ler para melhor compreensão. Atos capítulo 1, versículo 4. Porém, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, e com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando Atos 1, eu errei aqui a passagem, Atos 1, versículo 4, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que é esse tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Uma ordem, uma condição e uma promessa. A ordem de Jesus foi que não saiam de Jerusalém. Era essa a condição para que a promessa chegasse. E eles ali permaneceram, e a gente conhece aqui a história também. De repente veio do céu um vento e eles ficaram... O Espírito Santo veio. Uma ordem, uma condição e uma promessa. Então muitas vezes, para que a promessa do Senhor... Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, no nome de Jesus. O Ministério do Louvor já pode vir. Sabe, muitas vezes o Senhor ele vai pedir obediência. Ele vai te orientar a ser obediente a Ele. Eu não sei qual é a promessa que você aguarda. Eu não sei qual é a provisão que você aguarda da parte do Senhor. Mas o que o Senhor te orienta, o que o Senhor te direciona é que seja obediente à voz dEle. Seja sensível à voz do Senhor. Sabe, talvez Ele não vai falar de uma forma sobrenatural. Talvez Ele venha falar na tua vida de uma forma simples, de uma forma mais comum. E às vezes a gente não está sensível à voz do Senhor, a gente acaba não ouvindo, a gente acaba não prestando atenção à voz dEle. Por mais que fiquemos embaraçados, constrangidos, talvez duvidosos com algumas coisas que o Senhor pede para os seus servos fazer, simplesmente faça. Simplesmente obedeça à voz do Senhor. Simplesmente obedeça.
Obedeça a voz dele. Entenda que para Deus não importa o tamanho, não importa a dificuldade do que você tem a fazer. Não importa. Queria que você fechasse seus olhos nessa hora e começasse a ouvir a voz do Senhor aqui nesse ambiente, porque Ele está aqui.